Brohim Abaima, sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos da CIBRA, Baruch Rabá, professor Denis Cota. Bendito és tu, Adonai, que ensina a tua Torá a teu povo Israel. Pessoal, o título do encontro de hoje é A Noção de Religião nos Escritos de Erich Fromm. E para apresentar esse tema complexo, ninguém melhor do que o professor Denis Cota. O professor Denis Cota é doutorando e mestre em Ciências da Religião, psicólogo com orientação psicanalítica frommiana, integrante do grupo de pesquisa Religião e Cultura da PUC de Minas, pesquisador da psicologia, da religião, psicanálise humana, educação, mística e tradição judaica, e membro do grupo de estudos Judaísmo para Todos da CIBRA. Aliás, um membro muito ativo, que a gente tem sempre o maior prazer em ouvir e saborear as deliciosas palestras do Denis. Então, Denis, passo a palavra para ti e tu já sabe como é que é as honras da casa. Primeiro, boa noite a todas, a todos. É sempre uma honra, né, estar com todos vocês aqui, poder compartilhar e poder saudá-los com aquilo que é e que distingue a tradição judaica, né, trazendo essa luz, trazendo essa paz que é o Shalom. Então, Shalom. Para a gente pensar a questão da religião em Erich Fromm, uma coisa fundamental e que ele vai trazer em todas as suas obras é essa questão de ele não consegue de se separar do que a gente chama da espiritualidade judaica. Em todas as suas obras, nós vamos perceber, não é, a influência da formação judaica na cosmovisão de Fromm, algo que ele vai levar até o fim de sua vida. Inclusive, quando ele estava já na sua velhice, né, perto ali do fim da sua vida, ele tinha uma biblioteca muito pequena, porque o seu apartamento era muito pequeno, em Locarno, na Suíça, ali fronteira com a Itália, e um dos livros que ele nunca quis se desfazer na vida, a gente tem uma ideia, é o Likutei Amarim, é algo que foi até sublinhado pelo Rainer Funk, que foi o último assistente pessoal de Erich Fromm, que ainda está vivo, né? E que agora comanda todo esse acervo do Erich Fromm, a questão das obras póstumas, enfim. E um Likutei Amarim totalmente em hebraico, né? Para a gente ver assim, esse carinho que ele teve na formação tanto judaica da tradição e, posteriormente, nos grandes mestres, né, nos rabinos, e ele se tornou discípulo, né, naquela época ali ainda da sua formação, né, Rabino Rabin Koff, que foi um grande influente talmudista racídico, que o Fromm, assim como Nahum Glatzer, né, esse grande estudioso judeu também, que trabalha a questão da mística, né, ele era contemporâneo, né, de Erich Fromm, estudavam juntos aí a questão do Talmud, do Hassidismo, algo que levou para a vida dele. Para essa nossa apresentação de hoje, eu vou compartilhar com vocês, peço licença para compartilhar uma apresentação que eu fiz aqui. E aí eu vou pedir, por gentileza, que vocês me falem se está tudo ok. Na hora que eu abrir aqui, se vocês estão conseguindo visualizar o slide completo. Claro. Isso, estamos conseguindo, Denis, bem tranquilo. Slide completo. Obrigado, Carlos. Então, pessoal, essa noção da religião, então, nos escritos de Erich Fromm é algo que a gente vai
ver de um modo geral, mais específico, numa obra, ele vai trabalhar psicanálise e religião, né? Posteriormente, ele vai desdobrar o seu amor ao judaísmo. Ele fala que é praticamente uma homenagem a todos esses mestres, né? Esses três grandes mestres que o influenciaram e colocaram dentro dele, ele fala isso, né? Essa assimilação dessa sabedoria judaica, da tradição judaica, né? Então, a primeira perspectiva para a gente pensar é uma diferenciação básica de Freud e Fromm. O Fromm ele se considerava freudiano, mas não no sentido de abarcar a teoria da libido de Freud. Então, ele fala, eu sou freudiano, mas não no sentido dogmático, né, do freudismo. E aí ele acaba desenvolvendo a sua própria escola. E aí eu abro um parêntese aqui, né, para falar que o que a gente apresenta é uma visão, é uma teoria, e a gente, de forma alguma, quer falar que Fromm é melhor do que Freud ou qualquer outro autor. Assim como outros que já passaram por aqui, outros professores, outros mestres, né, a gente vai apresentar só uma perspectiva, né, só uma ideia desse autor. E ele vai nos dizer, então, que ele não percebe, então, a tradição religiosa como uma ilusão, né, ou como essa neurose infantil, mas como esse sistema social, então, que vai conferir ao sujeito, né, uma gama, essa esperança que vai estruturar, de certo modo, a sua existência, e aí numa questão muito fundamental, que é a ideia de desamparo existencial. Rompido ali, ele vai buscar novamente na Torá, como para explicar essa ideia do desamparo, a questão ali quando Adão, né, é expulso do paraíso. Então, ali, a sua saída do Éden, que era o momento ali de harmonia com a natureza, com o mundo, se perde. E isso em função da sua racionalidade. O ser humano, então, como esse único ser na natureza, que tem ciência, que tem uma consciência, né? E ele se debruça sobre isso, sobre a finitude da sua vida, né? As dicotomias existenciais. Ele vai saber que até o fim da sua vida ele não vai poder ter o conhecimento de tudo aquilo que ele busca, né? E, sobretudo, a dicotomia da finitude da vida, né? Então, aqui eu coloquei para a gente pensar também essa ideia do além do reino da ilusão, né? Pensar, então, a religião, o paradigma freudiano, como essa fonte de sentido, né? E essa possibilidade também de desenvolvimento espiritual. E aí a gente pensar nessa possibilidade, pensando no viés da filosofia de potência e de fato, né? Potencialidade é aquilo que pode ser, né? Quando a gente fala assim, essa pessoa tem potência para ser pai, ele ainda não é pai, mas ele tem todo um arcabouço orgânico que ainda o dá essa capacidade de se tornar pai. Então, ele tem essa potencialidade de ser pai, mas ainda não é. Ao contrário de outro que já tem os seus filhos. Então, os filhos, né, ele já é pai de fato. Para a gente aclarar um pouquinho, né? E ele vai falar para a gente também dessa intensidade, né, dessa profundidade do anseio religioso, que não é de forma alguma negado pela psicanálise humanista. Ela vai aceitar a religião, então, como esse algo, né, que provoca o sujeito e que está enraizado na condição existencial. É a realidade humana, então, que vai orientar essa atitude religiosa. E aqui eu citei a Doyle, que é a Iracy Doyle, que foi uma psicanalista nossa brasileira. Hoje a gente tem um instituto dela, né, Iracy Doyle, e foi uma aluna de Erich Fromm. Ela teve o prazer de estudar com ele lá nos Estados Unidos. E se a gente vai pensar também o que ele vai nos dizer, que esses ensinamentos religiosos, então, qualquer que seja a sua forma de verbalizar esses ensinamentos, eles vão poder estimular, então, para nós esse crescimento, a força, a liberdade, né? E a felicidade dessa crença, daquele que tem essa crença. E aí a gente vai estar diante do fruto do amor.
é o que ele vai trabalhar naquelas duas grandes distinções que ele vai abrir entre a religião, né, que ele vai nos dizer sobre religiões de cunho autoritário e de cunho humanista. Né? E essa é uma diferenciação que ele já vai fazendo para a gente, que é através do quê? Que a religião ela é indissociável de um agir ético. Aqui a gente já vai vendo totalmente essa raiz judaica, né, que acompanha Fromm. E para quem não conhece as suas obras, essa obra Psicanálise e Religião, segundo ele próprio, é a continuação de análise do homem, aonde ele vai traçar, então, essa interface entre a psicanálise e o caráter. Então, para a gente entender também essa questão da religião, a gente pensar, então, na teoria do Fromm, que ele vai falar das necessidades existenciais que acompanham o sujeito. E dentro dessas necessidades existenciais, há, então, essa necessidade de um quadro de orientação e de devoção. Ele vai falar que a pessoa, né, o sujeito, ele já tem essa carência existencial, né? E que está associado, então, a essa bússola, né? Uma bússola que vai orientar o sujeito, então, a sua vida. E aí ela vai poder ser moral, filosófica, né? Teísta ou não teísta, né? Que é vista para o Fromm, então, como parte, então, da condição humana. Para o Fromm, então, a religião é vista, então, como essa parte integrante da necessidade existencial, né? Que apesar dessa, a gente tem essa dificuldade em expressá-la em termos, né? E as inúmeras tradições culturais da humanidade, ele vai então tratar, sintetizar isso através de um conceito, né? Ele vai apresentar para a gente o conceito dele de religião, né? Que para ele é qualquer sistema de pensamento e de ação seguido por um grupo, e capaz de conferir ao indivíduo uma linha de orientação e um objeto de devoção. E aí ele vai nos dizer, segundo, né, a sua visão, que essa noção de religião ela vai, de certo modo, abarcar as religiões de um modo universal. Qualquer que seja a crença, essa ideia, essa noção, esse conceito irá abarcá-la. E para a gente pensar em religião também na visão do Fromm, é a gente pensar um pouco nessa necessidade de sentido, algo que nos aproxima, inclusive, de Viktor Frankl. A gente vê esse encontro também entre os dois, né? Essa questão que para os dois são muito cara, que é essa noção do encontro do sentido da vida. Né? Vai estar, então, buscando o quê? Restabelecer essa harmonia perdida com o resto da natureza. Assim como Freud vai falar para a gente da questão do sujeito desamparado, desse mal-estar que o sujeito busca, né, o prazer, enfim, essa outra abordagem da psicanálise, o Fromm vai falar que a religião, então, por essa necessidade, ela vai tentar, então, balizar o sujeito que mais felicidade vai chamar de esperança. A religião está no meio disso, né? de trazer para fora aquilo que é o bom. E aí a gente relembrando a questão também do estudo dele do Tânia, né, do Licuteia Marim, que eu vou falar daqui a pouquinho, né, como que esse estudo foi impactar nele nessa visão de caráter e religião. Né? Porque o Tânia ele vai trabalhar essa questão da alma animal, da alma divina, né? Vai trabalhar essa questão da centelha divina em cada ser, né? E isso vai impactar ele. E a gente pensar, então, na perspectiva do Fromm, o sujeito de um modo holístico, né? Esse ser que tem a sua dimensão corpórea, né? Que tem a dimensão psicossocial, que aí vai abarcar a psique e vai abarcar a sua constituição enquanto pessoa nas relações com o outro. E aí a gente lembra de Martin Buber, a questão da comunidade, que é muito importante, e que esse elo social também vai moldar a nossa visão de mundo, aquilo que a gente acredita, e a dimensão espiritual. A gente pensar, então, nesse quadro de orientação e devoção, né, como essa ideia de escolha, e a gente pensar também aquilo que o Fromm nunca vai abandonar, que é o livre-arbítrio. Né?
Então, é um elemento, isso eu estou discutindo no meu doutorado, né? Essa importância que o Fromm dá em todas as suas obras, aquilo que a gente vai chamar da importância do homem, do indivíduo, mas também que ele não consegue abrir mão do sagrado, de Deus, né? Então, quando ele vai trabalhar essa questão, ele vai sempre associar essa questão da liberdade também a partir, né, de toda aquela passagem bíblica da Torá, que a gente vai pensar, né, da liberdade, mas também da outorga da Torá, que é a vivência da liberdade a partir, né, da responsabilidade. É toda uma visão que ele vai estar enraizada na obra dele, em que ele vai retomar isso, às vezes significando em termos psicanalíticos, e às vezes ele vai trazendo isso nos próprios trechos da Torá e do Taná. E aí a gente tem uns aspectos psíquicos, né? E aí a gente vai ter esses efeitos tanto benéficos ou nocivos, que aí vão estar atrelados à tradição religiosa. E aí a gente vai pensar que ele vai nos salientar isso, né? Para uma reflexão do próprio sujeito, né? Desse desenvolvimento das suas potencialidades, é algo que tanto os psicólogos, né, da religião vão nos dizer, que essa potencialidade para aprimorar aquilo que a gente tem de melhor, como uma paralisação, né, como a gente vê em algumas correntes religiosas que vão pregar o ódio, vão pregar, né, a intolerância religiosa, né, e vão chegar até aos limites, né, do assassinato, do terrorismo, né, que nem é preciso citar o nome, mas a gente já sabe, né? Então, analisando esse fragmento, então, a gente pode ver que a atitude vinculada a uma determinada tradição religiosa, né, ela vai ser esse instrumento que vai disseminar e vai poder transmitir ao outro a paz, o amor, né, e o diálogo, ou poderá levar essa destruição, o desamor. E aí ele vai ainda aclarar para a gente que, mesmo dentro de uma grande tradição religiosa, a gente vai ter as correntes, né? E, às vezes, dentro de uma tradição humanista, a gente pode ter uma corrente ali autoritária. E ela vai estar atrelada, tanto o humanismo quanto o autoritarismo dentro de uma tradição religiosa, ela vai estar muito interligada, né, ao líder religioso, à autoridade religiosa daquela tradição. Então, a gente pensar também, e é uma coisa que me chama muita atenção, é a ideia, então, da religião nesse sentido de comunidade. O tanto que essa questão do pertencimento, né, religioso também, ele vai, de certo modo, trazer essa ideia de alegria, de harmonia para o sujeito que dela participa. E a gente pensar que experiência de participação, diferente de uma simbiose, que é o que alguns psicanalistas vão chamar de espírito ou sentimento de manada. Para Fromm, né, essa ideia da comunidade, ela vai trazer para a gente uma experiência de participação. E aí o que ele vai nos dizer é que nada une mais as pessoas sem restringir a sua individualidade, que comungar sua admiração e amor por uma pessoa, uma ideia, uma obra musical, uma obra de arte, um símbolo, participar de um ritual, né, compartilhar a tristeza, né, essa experiência de participação, então, vai vivificar e mantém viva a relação entre indivíduos e é a base de todas as grandes religiões e dos movimentos políticos e filosóficos. Aqui, se a gente tem uma base da história da obra do Fromm, a gente vai lembrar de toda a sua formação, que ele quase foi um rabino, e aí eu brinco, né, sempre com os alunos, né, a gente perdeu um grande rabino, né, e ganhou um psicanalista, porque a formação dele toda, né, num certo momento da vida, que ele queria ser rabino. Então, ele teve todo um estudo e quase foi para a Universidade da Lituânia, de Talmud, né, porque ele ama o Talmud também. Então, teve essa coisa da vida dele, mas que, de certo modo, a sabedoria judaica nunca o largou e ele
esse amor por ele, né, é passado nas obras, né? Esse amor ao judaísmo ele pode ser visto. E aí ele vai falar, por exemplo, na tese doutoral dele, que ele vai falar sobre a diáspora, né? O título do doutorado do Fromm é a lei judaica. E ele vai analisar como que a ética, né, como que o halahá, né, as mitvot, elas vão unir o povo judeu e vão dar ele esse senso de pertencimento de comunidade, mesmo em terras estrangeiras. E não vão deixar, então, que os judeus sejam mitigados a sua identidade. A sua identidade não foi fragmentada, mesmo em terras, às vezes, hostis, né, a tradição e a cultura judaica. Aí a gente entrando naquilo que eu falei anteriormente, que é a questão da autoridade. O papel da autoridade religiosa, então, para a gente pensar o âmbito da religião. Né? E a autoridade racional, então, ela vai se apresentar como essa figura de auxílio do sujeito, esse mediador, mas que vai priorizar a autonomia do outro, que vai trazer a ele, o que eu gosto de falar, esses questionamentos, né? Não vai dar essas respostas prontas, vai fazer com que ele busque a sua própria resposta, o seu caminho, dentro daquela sabedoria, daquela tradição. Né? Essa demonstração também de empatia, de amor, que vai provocar essa gratidão dos discípulos, né, desse tipo de autoridade. E a gente lembrando também que um dos pilares, né, isso eu vi, eu achei muito interessante, o Rabino falou, eu achei muito curioso, há 3 coisas que trazem paz ao coração do homem. É uma boa casa, uma boa refeição e uma boa companheira. E aí, no caso da esposa também, um bom marido. Né? Então, essas coisas trazem paz ao coração. E aqui eu coloquei a figura do Baal Shem, né? Porque, para mim, ele é muito importante, ele tem toda essa influência no pensamento do Erich Fromm, e ele também como esse exemplo de um líder, que a gente poderia colocar vários no judaísmo, mas eu elenquei ele, pelo papel que ele teve também, após tantas perseguições que o povo judeu passou naquele momento, né, na Polônia ali, sofreu, e ele veio trazer o que eu gosto de chamar dessa questão de uma revitalização da espiritualidade judaica, que foi de encontro também às pessoas que estavam à margem, mas que chegou aos eruditos. Então, de certo modo, ele conseguiu unir o povo judeu naquela época ali, e os seus ensinamentos de alegria, né, de canto, elas influenciam o judaísmo de um certo modo, praticamente abarcando todas as correntes que a gente tem do judaísmo. Né? E aqui a gente entra no oposto, que é essa autoridade irracional, que o Fromm vai nos dizer que esse predomínio, né, dessa fala que vai de encontro à liberdade do outro, né, que vai provocar ressentimento, que vai provocar hostilidade, né, de certo modo, uma admiração e adoração cega. É uma espécie de relação entre donos e escravos. E aí a gente vê todo um processo também de mercantilização da fé, em que, em muitos casos, esse líder religioso ele deixa até de ser esse líder religioso para se tornar o lugar de Hashem. Né? Então, como ele não tem essa base, né? Em outras tradições a gente vê muito isso, né? Olha, venha que eu vou lhe conceder as benesses. Você vem aqui, né, na minha igreja X, e você terá. Né? É como se o Eterno, né, fosse um mercador, né? Alguém que você pudesse ir lá e fazer essa troca. E isso, uma crítica de Fromm já na década de 60 e depois de 70. Né? E ele não chegou a ver como o tempo está hoje. Então, é algo que a gente vê que é atual, né? Prejudicial. E a noção de Deus também ela vai ser impactada por essas distinções aí, tanto de um viés humanista como de autoritário. Né?
Na religião autoritária, a gente vai ter esse sentimento de impotência do sujeito perante uma força exterior, que controla a vida desse indivíduo, que vai demandar a sua obediência. Então, é uma obediência no sentido aqui de uma questão de uma força que vai contra a liberdade. E a gente pensar, por exemplo, as mitzvot, não como algo obrigatório, mas aquilo que vai trazer paz, que vai... A gente pensar na Torá, né, ao contrário do que muitos dizem, não é a religião da lei, a Torá como aquilo que vai orientar e que vai trazer luz, né, a partir desses mandamentos. E aí nós temos a sistematização posterior de Maimônides, ele vai trazer a sua contribuição a Halahá, né, dos mandamentos positivos e negativos, ele vai desdobrar esses mandamentos a partir dos 10 que a gente tem com Moisés, mas para trazer o que é um bem-estar. E a gente pensar na Torá como esse livro maravilhoso que vai trazer luz para a nossa vida. Assim como um dos símbolos do judaísmo que eu coloquei na apresentação, a menorá, né, essa luz que é acesa, né, simbolizando esses 7 dias, e essa luz que irradia na vida de cada um. Né? Então, essa capacidade que tem e essa visão, então, que a gente vai ter, né, dentro das tradições monoteístas, de Deus como um símbolo de poder, né? E algumas vão ter esse símbolo de... O ser humano vai se empobrecer, ele vai fazer uma crítica, né, a algumas tradições religiosas que não vão dar, né, ao contrário do judaísmo, que há toda uma questão do protagonismo, né? Quando a gente vai pensar, por exemplo, em Moisés, né, que o Eterno o convoca, os profetas, há sempre esse fator, né, do Eterno: eu estarei contigo, mas vá até aquela cidade, vá libertar meu povo. Né? E como Moreta Lema nos disse, o profeta que nunca deseja ser o profeta, né, que tenta fugir, né, do seu chamado, e a gente vê isso passando aqui na obra do Fromm. E um outro aspecto que ele vai trabalhar ainda é esse sentimento de culpa e medo, que é um viés problemático daquele que não tem uma fé amadurecida. É um viés autoritário, que esse sujeito se torna empobrecido e destituído de suas qualidades. E aí ele vai poder acessá-las só mediante a sua submissão a Deus. E aí ele faz aqui uma crítica pontual ao protestantismo calvino, né? Que é sempre uma coisa não de humildade, mas de uma subserviência, como se o sujeito não tivesse esse protagonismo. E aí a gente perde aquilo tão belo que é o tikkun, que é a ideia do sujeito estar no mundo, e é algo muito bonito, e a sua transformação no mundo, a sua responsabilidade em restaurar aquilo que foi destruído. Né? Essa questão de ajudador do Eterno, a gente perde isso. E aí o conceito de fé, ele também vai ser permeado por essas duas posturas. Né? Ela não vai estar nesse viés autoritário associado a uma experiência autônoma. É aquela fé do que o outro fala. Olha, eu vou falar de uma fé, de uma crença, mas não uma crença de vida. E ele vai falar, olha, a fé, ela é essencial que seja da experiência daquela pessoa. A pessoa tem que vivenciar isso, ela tem que sentir isso, né, na sua vida. Não de ouvir falar, mas de conhecer, de experimentar. Né? E o sentimento de culpa, aqui eu achei interessante essa imagem que eu coloquei para a gente aqui, é que às vezes ela vai levar essa pessoa a um sofrimento existencial, que é um conceito diferente, que o Fromm vai trabalhar, inclusive, no Espírito de Liberdade, desse conceito de autorreflexão, que ele vai fazer alusão até Teshuvá. Né? Então, o sentimento de culpa por si só, ele é algo patológico, mas que, se ele não for permeado, então, por essa autorreflexão, ele perde o sentido de ser. Ele fica só num ciclo de culpa. Mas a ideia é que o sujeito reflita sobre os seus atos, assim como a gente tem, né, o Dia do Perdão, né, como um dos mais sagrados do judaísmo.
mas que tenha essa oportunidade do retorno, né? Aí se tornará o mestre do retorno. A gente tem, então, na visão, então, para a gente não demorar muito, que eu quero abrir para o diálogo, para a gente conversar um pouco, né? Essa figura de Deus, então, no viés humanista, vislumbrada, então, como um símbolo dos poderes humanos que o homem vai procurar realizar na vida, e não como símbolo de força e dominação, né? E aí vai pensar, então, essa visão de Deus, no viés humanista, como trabalhando o amor a Deus, não porque ele possa te dar algo, não pelas benesses do eterno, mas por todo um amor, por toda uma gratidão, é toda uma outra forma de lidar com a divindade. E a gente vai ter essa questão que eu falei das correntes distintas, né, dentro de uma mesma tradição. A tradição mística, que para ele, né, ele vai trabalhar dentro também do judaísmo, ele vai trabalhar o Hassidismo Rabat, né, entre outras experiências, ele vai falar que é aquilo que a gente pode chegar no ápice de uma tradição, né, que é essa esfera mística daquela tradição, que vai permitir ao sujeito essa experiência mais próxima. E aí ele vai falar que essa experiência, no sentido, ali, às vezes, do hassidismo, quando ele vai nos contar, né, dessa comunhão com o eterno, em que o sujeito, ao mesmo tempo que ele tem a sua unicidade com o eterno, ele não perde a sua individualidade, né? É a ideia do amor genuíno para o Fromm, é o que ele vai nos propor da união mística com o eterno. É ao mesmo tempo que eu estou com ele, mas eu não me perco. E aí é uma crítica que ele faz também ao Freud, que ele vai falar que a experiência mística é quase uma síndrome do oceano, que o sujeito vai perder a sua individualidade. Por fim, ele vai trabalhar numa obra mais tardia, que é Ter ou Ser, né, a ideia de religião industrial. E aí ele vai fazer essa crítica, né? Ele vai falar, olha, quando o sujeito ele professa uma determinada tradição, e ele pode se considerar da tradição X e Y, mas qual é a verdadeira tradição que está no seu coração? Ele pode professar uma determinada crença, mas no seu interior, por exemplo, a religião dele pode ser o dinheiro, pode ser o sucesso a todo custo. É algo que a gente vê, infelizmente, aí, na grande mídia, né, e trazendo um grande sofrimento a várias pessoas também, porque a religião para o Fromm é indissociável de um agir ético. Quando a gente pensa nesse agir ético, a gente está falando desse olhar para o outro, né, e de uma responsabilidade, e aí tentando fazer esse link com Emmanuel Levinas, né, esse rosto do outro que se apresente diante de mim como o rosto do eterno. E aí Levinas vai nos dizer, olha, a bondade e aquilo que eu faço de bem para o outro, né, independentemente do retorno do outro, não exige, digamos, esse retorno. Eu tenho que fazer. E aí a gente retoma para Fromm, né, que o amor é dar e não receber. Não no sentido de que você não deseja a retribuição do amor, mas que você dá o amor sem esperar em troca. A única coisa que nós podemos ter é essa fé. E aqui, relembrando uma experiência que eu tive com o Rabino Alanat, Leonardo Alanat, aqui, quando a gente estava fazendo um curso sobre a questão da prece. E a oração, essa prece, então, diante do Eterno, não é a questão de eu vou me dirigir ao Eterno e vou ter a resposta. A prece é sempre um clamor. Essa é a ideia da fé, da prece. É um clamor eterno. E a gente lembrar daquela passagem lá da fornalha de fogo, né? Em que a gente teve, de certo modo, ali uma questão de Nabucodonosor quanto a essa fé, né, dos colegas de Daniel, e eles disseram, se o Eterno aprouver o Eterno, ele nos livrará. A ideia da prece.
Então, a gente pensar também nessa experiência religiosa, que eu vou sintetizando pela questão do nosso tempo, né? Experiência religiosa, a gente pensar, então, também como esse fundamento de um amor, né? Que vai consistir nessa habilidade de amar, né? Sem apetites excessivos, sem submissão, amar com toda essa plenitude da nossa personalidade, justamente porque o amor do eterno constitui esse símbolo de amor que nasce da força e não da fraqueza, né? E aí eu trabalhei isso nos meus textos, né? E um desses autores vai nos dizer, então, um dos comentadores do Fromm, que esse indivíduo, então, verdadeiramente religioso, ele vai procurar imitar os atos do Eterno em sua vivência habitual, promovendo o amor, a justiça, né, a todos que eles precisam de auxílio. E aí ele vai retomar o texto do Fromm, né? Libertar os acorrentados, alimentar os famintos, ajudar os desajudados, são sempre normas repetidas de ação adequada, atitude, a ética, né, pregadas pelos profetas. E aí, relembrando até as horas que a gente teve com o Moretá Lema aqui, essa questão da justiça social, né, tão difundida pelos profetas. E a gente vai chegar na ideia de imitatio Dei, né, que é essa ideia, e que muitos acham que é uma perspectiva cristã, mas não é. E aqui eu inclusive, quis colocar esse artigo do professor Walter, né, lá da Yeshiva de Nova York. Ele vai trabalhar essa questão da imitatio Dei em Maimônides, né, como uma questão ética. Então, é só para a gente pensar nisso. E o Fromm vai nos dizer, né, que essa imitação, então, dos atos divinos, ele vai tornar o homem mais parecido com o Eterno, além de significar ao mesmo tempo conhecê-lo. Que a partir, né, nessa ideia de fazer as suas obras, de ser esse abraço, de ser essa ajuda diante do outro, daquele que sofre, você está imitando e você está sendo nunca o Eterno, né? Nunca a divindade, mas o seu companheiro ao disseminar essas obras. E aí a gente vai ter essa noção dele do halahá, da lei, e aí ele vai desdobrar, né, buscando em outros sábios, em outros rabinos, e halahá é a lei hebraica. Mas, do mesmo modo, ele vai trazer na sua raiz que halahá pode ser entendida pela forma do qual caminhamos, que vai nos levar a uma questão mais próxima ainda dos atos divinos, né? Então, aqui eu coloquei uma parte que eu gosto muito, e é de um filme antigo aí, inclusive que eles, depois do filme, né, sobre os 10 mandamentos, eles doaram as tábuas para o Hospital Monte Sinai, lá em Nova York. Esse filme de 1956, e que quando o povo é liberto, eu gosto muito desse filme, ele é muito antigo, mas para mim é o mais bonito de todos que eu já vi. O Moisés, ele fala para o povo, né, tem toda aquela questão lá no deserto, e ele fala, olha, ouve Israel, né, eles falam chamar Israel no filme, nessa parte, e fala, contemple a aurora da liberdade. É uma parte muito bonita, né, e que vai nos levar também a essa ideia aqui no Fromm, desse amor que começa, então, com o povo, né, começa dentro do judaísmo, mas que é um desafio também para o povo para amar o estrangeiro. E aí vai lembrar, ame o estrangeiro, pois também fostes na terra do Egito. E aqui para trazer uma pessoa maravilhosa, que eu gosto muito, que é o Hillel, né? Ele vai falar que essa questão do amor universal, né, se desenvolveu fora da terra de Israel, as fronteiras foram se ampliando, e aparece esse convite de não fazer aos outros o que queres que não te façam. Né? Ali está na Ética dos Pais, né? Na obra Ética dos Pais, ali no tratado, né? A Ética do Sinai também a gente tem nessas obras. Né? Isso é a lei, todos os profetas. Né? E os profetas, todo o resto é comentário. Se deseja, então, de imitar o comportamento divino. Né? E aqui a gente tem um rabino, um comentário aqui que aproxima do Fromm nesse sentido, na Torá, então, para atingirmos o oceano,
né? Primeiro, encontre o rio do qual você é afluente, então a sua comunidade, é o local de onde você vem, o judaísmo, né? E a herança, a jornada desse povo. Então, depois disso, você poderá ir mais além. Então, um amor entre a comunidade que, porventura, vai se espalhando para outros, né? E aí ele vai falar, não somos uma religião, somos uma alma, uma única alma irradiando para muitos corpos. Cada raio brilhando em sua missão única, cada corpo recebendo a luz segundo a sua capacidade, cada personificação desempenhando seu papel crucial, aquela noção que, né, desse propósito de cada um, dessa missão de cada um, e aquilo que Victor Frankl vai falar, né, desse sentido da vida, que o sujeito descobre. E aqui alguns mestres, né, alguns sábios, algumas questões ali desse fazer da bondade, né? A gente vai ter ali no Levítico, ama teu próximo como a ti mesmo, né? Esse é o maior princípio da Torá, Rabi Akiva, né? Todo judeu é um todo único, né? E pensamento do Zohar, né? A gente tem o Isaac Luria, né? O Rabino Isaac Luria, né? Toda manhã antes das suas preces, comprometa-se a amar outro judeu como a si mesmo, então suas preces serão aceitas e produzirão frutos. Baal Shem Tov, né? Uma alma dessa, seu lugar no alto, e entra neste mundo por 70, 80 anos apenas para fazer um favor ao outro. Então, todos pensamentos aí que vão nos levar nesses atos de bondade e amor, né? E aqui terminando, que eu já falei demais, o Fromm vai nos dizer, então, que essa questão essencial sobre o pensamento, né, ele tem que estar em concordância, ali, assimétrico com as atitudes. Então, esse modo que a pessoa vai olhar para o vizinho, que vai falar com essa criança, né, o seu modo de comer, né, o modo como ele relaciona, até mesmo com as minorias, né, vai exprimir muito mais a sua fé e o seu amor do que qualquer crença que ele expressa em palavras. Então, algo muito ético, né, do judaísmo, essa questão do mundo da ação, né, do mundo da atitude, aquilo que nós desempenhamos aqui no mundo. Ela vai ser, então, ela poderá ser esse instrumento de aprimoramento, né, ou um obstáculo para a saúde mental, física e espiritual, né? Então, o que é que essa religião, e aqui de um modo geral, né, abarcando de modo mais universal, o que ela está trazendo para essa pessoa, né? Ela vai estar trazendo um amor, solidariedade, ou ela está trazendo o contrário, ela está trazendo um discurso destrutivo, né? Como a gente vê aí em algumas correntes fundamentalistas, tolerância religiosa, terrorismo, né? E aqui terminando, eu agradeço a gratidão, a paciência de todos e todas aqui, terminando com essa frase do Fromm, que para mim é muito importante, que ele vai nos dizer que é inteiramente possível, então, em nossa sociedade, ser um bom cristão, um bom judeu. Isso é um ser humano movido pelo amor, sem se morrer de fome. O que importa, então, é esse nível de competência e essa coragem para aderir à verdade e persistir no amor, em vez de desistir, né, em nome de uma carreira e do sucesso a todo custo. Essa frase, para mim, ela é muito importante, e, de certo modo, ela vai sintetizar o pensamento ético dele diante do mundo, né? Que, apesar das nossas diferenças religiosas, daquilo que às vezes nos afasta, mas é aquilo que a nossa tradição, né, nos aproxima daquilo que nós recebemos do Eterno, enquanto o nosso livro sagrado, enquanto os costumes, aquilo que vai nos aproximar e vai nos aperfeiçoar enquanto pessoa. Isso é o maior legado que o judaísmo deixa para o mundo, né? Essa questão de toda um pensamento ético e de um pensamento de trazer luz para as pessoas, de trazer esperança. Obrigado. Isso. Quem agradece somos nós. Muito obrigado por ter preparado e nos apresentado esse trabalho. E bem o teu trabalho e a tua linha de pensamento é reformista. Tá? Eu verifico isso.
Quando eu estou preparando uma palestra sobre história do pensamento reformista. Então, eu estudei lá desde de 1801, o surgimento do pensamento reformista na Alemanha, depois nos Estados Unidos, até chegar aqui na América Latina. E não botei nada, não estudei nada de Erich Fromm. E agora eu vejo que o Erich Fromm é realmente um reformista de peso. E tem o seu seguidor aqui, o doutor psicólogo Denis Scott, como grande seguidor do Fromm. E com essa apresentação eu valorizo super mais o Fromm. E realmente tem muita coisa ali de reformismo. Eu lembro que tu falou ali sobre Alahá é caminhar. É mesmo. A palavra Alahá e Oleret significa caminhar. Os dois têm a mesma origem, a mesma raiz, o mesmo shorsh. E Alahá é muito mais caminhar do que caminho. E é isso que justifica o judaísmo progressista. E tu consegue comentar isso para nós, Denis? E, aliás, tem outra tradução para caminho, que é derek também. Então, Alahá é muito mais caminhar no sentido de progredir do que ficar parado. E aí tu fala que o Fromm fala que o judaísmo é ações e atitudes, concordo plenamente. Se o cara ficar parado só filosofando, não vai fazer nada, só vai ficar parado, não vai interagir, não vai amar ninguém, não vai fazer nada. Comenta aí, Denis, por favor. Agora fica complicado para mim aqui. Eu já estou até olhando aqui para o Klaus, estou vendo para o Moreta Lema, para o Cláudio. Estou quase pedindo ajuda a todo mundo aqui, mas eu estou vendo a Marisa, né? Mas a partir do Fromm, gente, é uma coisa que me dá muita alegria, que ele, ao estudá-lo, uma coisa pessoal minha, eu sempre falo isso, ele me aproximou e me trouxe um amor ao judaísmo. Né? E quando eu fui me deparar com essa questão do halahá, né, da lei, e ele fala, olha, é a lei, mas é esse estado também de caminhar, e caminhar através desse sentido ético, né, dessa questão, dessa busca também de colocar no mundo essa ação. É algo que ele vai remeter também a certos filósofos, que ele vai brincar, de certo modo, né? O acadêmico que fica só na mesa. É aquele que escreve muito, que fala muito, mas na ação ele não consegue difundir nada. Né? E o Fromm ele teve um papel muito importante, né? Não sei se todo mundo conhece, quando ele foi sair na fuga do nazismo, né, que ele se estabelece nos Estados Unidos, ele ali, né, ainda na escola de Frankfurt, né, com Horkheimer, com Adorno, com todo aquele pessoal maravilhoso ali, ele vai lutar, sobretudo, também contra a questão da guerra, posteriormente, na década de 60, ali, contra a guerra nuclear. Então, a gente estava vivendo aquele momento todo ali de uma tensão muito grande, e por ele ser esse estudioso do Zohar, né, da Cabala, né, tudo isso influenciado ali, todo esse estudo que ele teve da formação judaica, para ele é de suma importância que a pessoa assuma o seu lugar, a sua responsabilidade e seja esse agente de transformação na sua comunidade. Né? Posteriormente, isso foi usado até por outros educadores. A gente tem, por exemplo, um exemplo, Paulo Freire, né? Que foi influenciado pelo pensamento de Erich Fromm, inclusive o cita em algumas obras, né? E que ele vai trabalhar essa questão do profeta, né, que Moreta Lema já deu algumas aulas para a gente maravilhosas aqui, que é essa busca de combater a injustiça social, por exemplo. Né? Quando ele está falando ali da Imitatio Dei, eu acho que eu vi até em algum post que o Moreta Lema falou sobre Imitatio Dei, alguém perguntando para ele, e aí depois eu queria ver se ele comenta aqui, né, para me ajudar também.
né? Que a Imitatio Dei seria algo do cristianismo, e não, a gente vê que isso é da esfera do judaísmo. Né? Aí inclusive, eu trouxe aquele artigo ali, tem muitos outros, mas para a gente ver que essa imitação dos atos do Eterno é algo que permeia a própria ética. E a ética nesse sentido do agir, né? Desse caminhar, como o grande Carlos colocou para a gente aqui. Né? Esse caminhar, esse estar em constante movimento de aperfeiçoamento do caráter, da nossa personalidade, e divulgando, então, esse amor que eu tenho para o judaísmo, que é algo também que eu levo para onde quer que eu tenha esse espaço. Eu queria ver a participação dos outros colegas aqui também. Talema até já abriu o microfone. Talema já está pronto para falar. Muito bom, Denis. Muito obrigado. É sempre um prazer muito grande te escutar, com a tua simplicidade, com o teu brilhantismo e com a tua erudição. E por isso que nós te agradecemos. E até eu faria um chamamento para o Carlos. Carlos, o nosso grupo de estudos que pertence à CIBRA, ao setor de educação da CIBRA, vamos nos organizar futuramente para trazer o Denis aqui para Porto Alegre. De repente, o Denis já faz uma escala em Porto Alegre e vai para Santa Maria. De repente, eles vão te convidar lá também, Denis, para tu passar um tempo aqui na nossa sinagoga e ministrar uma palestra dessas tão brilhantes que tu ministra. Tá, Carlos? Vou deixar essa sugestão. E sobre... Sugestão aceita. Aceita isso, a gente pode se cotizar e trazer o Denis para Porto Alegre. Uma forma de agradecer, assim, essas brilhantes palestras, que são únicas, né? Nós temos essa oportunidade única de assistir um brilhante palestrante falando as verdades do judaísmo, né? Que muitos judeus nem valorizam. Mas sobre as questões assim mais metodológicas, teóricas, lembrar que o Imitatio Dei, eu acho que faz parte daquela colocação máxima da Torá, que diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E aquele chamamento de Deus ao homem, santo, santo sereis, porque eu sou santo, né? Então, essas são as bases do Imitatio Dei. E eu, refletindo sobre esse tema também, fiz uma seguinte correção. Deus fez a mulher à sua imagem e semelhança. A mulher e o homem em conjunto, né? Porque a gente sabe que até a 7ª semana do nascimento do feto, todo mundo é mulher, né? Tanto é que nós temos seios que comprovam que a única razão que a gente tem seio é porque todo mundo nasce mulher. Depois, na 7ª semana, que se faz a diferenciação do gênero. Mas, então, fazendo uma correção, né? Deus fez a mulher à sua imagem e semelhança. A mulher e o homem os criou, né? Primeiro nasceu a mulher, depois nasceu o homem. Então, uma última questão deles é o seguinte: essa questão do sistema de orientação e devoção, né? Que ele diz o que é religião, sistema de orientação e devoção. Então, todo mundo tem uma religião, né? Como tu colocaste. E hoje em dia a gente chama de crença, né? Todo mundo tem uma crença. E os mais à esquerda chamam de ideologia, né? Todo mundo tem uma ideologia. Então, na verdade, o ser humano ele precisa desse sistema de orientação e de devoção, né? Exatamente porque substitui os instintos. Os animais têm os instintos, né? E o ser humano, como os instintos são fracos, ele precisa de um sistema de orientação e devoção diferente. E aí ele cria essa crença, essa ideologia, esse pensamento. E o judaísmo ele é realmente uma ótima orientação, porque ele nos coloca próximos da verdade, próximos da ética. E a verdade, a ética,
é aquilo que nos acompanha e que deve nos acompanhar sempre. Mais ou menos isso. É sempre maravilhoso ouvir o Moretti Lema. Inclusive, Moretti Lema, eu quero te agradecer aqui, na vista dos colegas aqui, na presença de todas e todos aqui, porque na apresentação que eu fiz sobre a biofilia, Moretti Lema até me salientou, falou: olha, Denis, eu quero te agradecer aqui em público. Moretti Lema falou: olha, você falou, mas eu quero falar mais uma coisa, por isso que eu gosto tanto de te ouvir também. Assim como todos aqui, a participação enriquece, né? Eu falo: olha, a questão primordial é esse amor à vida. Esse é o primeiro. É tanto que a gente escreveu um artigo e a gente pôs isso lá para ficar bem claro, né? Fomos felizes e a sua fala nos ajudou, né? Esse instinto da vida é o primordial. Quando ele falha, quando acontece alguma coisa na vida dele que dá essa paralisação, entra a questão da destrutividade, né? Ao contrário do Freud, que vai falar que o instinto de morte, então, seria, né, aquele que vai finalizar a vida da pessoa, que vai ser, por isso que é além do princípio do prazer. Mas te agradecer pela sua colocação. Denis, a psicologia e o judaísmo têm muita coisa em comum. E tanto tu quanto o Erich Fromm, os dois poderiam ser rabinos. Que honra! Poderiam. A tua maneira de pensar e de te colocar é do judaísmo reformista mesmo. E falando em psicologia, tu fala de uma religião sem simbiose e de uma religião com simbiose. Isso é pura psicologia, né? E a gente vê assim, uma religião com simbiose. Um pensa e manda e o outro obedece sem pensar. Essa é uma religião com simbiose. Tu não quer pensar? Então tu vai para uma religião. Tu tem preguiça de pensar, não quer pensar? Vai para uma religião que vão mandar em ti. Tu vai ser submisso, vai ter que obedecer lá um Deus que te pune, que te desvaloriza, etc. Por outro lado, vamos para uma religião sem simbiose. Aí tu é um ser completo, tu é capaz das três ações, né? Tanto pensar como mandar, como obedecer, obviamente, de igual para igual, uma religião bem horizontal, alguma coisa assim, se a gente vai pensar no desenvolvimento humano, a gente nasce com simbiose, e a gente vai amadurecendo e vai se desligando da simbiose. Só que tem muita gente que não consegue se desvincular. E a simbiose é recíproca. Não é que o filho não consegue se desvincular, talvez a mãe não consiga também. E aí forma pessoas que nem você chama, deve ser algum tipo de psicopatologias que vêm dessa simbiose. Sabe, eu sou engenheiro tem... Né, Cláudio? Nós temos noção de tudo, né, Cláudio? Engenheiro tem pequenas noções. Eu e o Cláudio aqui, e o Raul, a semana passada, nós somos 3 engenheiros metidos. Muito. É muito metido, né, Cláudio? Nós se metemos em área que não é nossa, mas a gente tem algumas noções. Mas então eu estava vendo essa religião que não tem simbiose, que mantém as pessoas com autonomia, que o rabino talvez seja um mediador, né, como tu falou, que preserva a autonomia do outro, né? E essas coisas têm realmente bastante fundamento, né? Uma religião adulta, uma religião sem simbiose. Comenta aí, doutor psicólogo. Olha as perguntas, olha os comentários elaborados aqui, pessoal. Olha como é que eu fico, hein? Aí dá vontade de falar assim, quero pedir ajuda aos universitários. Aí pede o Moretti Lema, pede o Cláudio Vale, pede o Klaus mesmo sem poder. Fala: Klaus, me ajuda. Pede a Marisa. Dá vontade de ir passando aqui por... né? Mas, assim, a gente pensar nessa questão da simbiose, e o Carlos colocou para a gente aqui de uma forma maravilhosa para a gente pensar isso, e agradeço
pelo seu comentário, Carlos, porque dá essa oportunidade para a gente esmiuçar pelo menos um pouquinho, né? É que o sujeito, às vezes, ele não consegue se libertar, como você disse, desses vínculos primários, né? E aí ele se defronta diante desse desamparo, dessa questão da simbiose que não está bem trabalhada, porque ele não atingiu esse grau de liberdade, né? Não consegue se libertar dessas amarras, né? Às vezes com a mãe aí, quando a gente pensa, né, nesse como Freud vai dizer, né, o complexo de Édipo, né, o Fromm vai trabalhar com essa simbiose com a mãe, que já é um outro viés, e vai falar, olha, ele vai levar isso inclusive para a religião. E ele vai, inclusive, e aí é um aspecto patológico, né? Essa noção que ele vai ter, então, do eterno, vai ser uma visão prejudicada, vai ser uma visão anuviada, né? E ele não vai conseguir ver o eterno de uma forma produtiva, de uma forma, digamos, saudável. Ele vai reproduzir, então, no eterno, aquele Deus que vai punir, né? Nunca é um Deus que tem misericórdia, né? Aí a gente não vê aquele equilíbrio, né, do amor, da misericórdia, a gente só vê o Deus da punição. E aí tem um comentário muito interessante que ele vai fazer. Olha, tem muitas tradições que falam que servem a Deus, e aí ele se remetendo ao Deus do judaísmo, mas na verdade é um ídolo, e não o Deus vivo da Bíblia. O que ele está querendo dizer? Que, sem querer, de certo modo, trazer aspectos pejorativos, mas ele está querendo uma reflexão que ele vai falar, olha, há diferentes credos, que é o mesmo Deus, mas que em certas condutas, em certos dogmas, não é o eterno dos judeus, né? Então, olha, por quê? Porque você tem condutas, ritos, aquilo que abarca a sua tradição, que não condiz. E alguns rabinos vão, inclusive, trabalhar tanto o diálogo com essas outras tradições que a gente vai chamar de monoteístas, né? E alguns rabinos que vão falar, olha, realmente, né, a gente tem o Deus, né, do judaísmo e tem o Deus, por exemplo, do cristianismo, que não são o mesmo Deus, né? Então, o que ele vai falar para a gente, nesse sentido da simbiose, é isso, né? É essa capacidade que a pessoa tem, e aí precisa desse aprimoramento da personalidade, e aí ele vai falar, inclusive, do judaísmo, né? A capacidade do judaísmo de provocar reflexão, a provocação, e aí entra naquela ideia que ele brinca, e outros autores judeus vão falar, né? Onde tiver 3 judeus, nós vamos ter 4 opiniões. Não é? Então, veja, né, a gente pensar nisso como esse diálogo, e que essa beleza da diversidade judaica é isso que faz a gente ter tantos pensadores, né? Eu estava lá no Instituto de Psicanálise aqui de Santa Maria, né, online, e o nosso coordenador falou, olha, por que os judeus, né? E ele falando, né, falando do povo judeu, que o povo é um povo que nos inquieta, né, esse povo maravilhoso, né? E conseguem tantos prêmios nobres, por que a gente não consegue? Eu lembro até do Moré Talema falando sobre isso, né? Tantos e tantos prêmios, né, nobres que foram ganhos por cientistas judeus. Então, essa questão que vem da própria liberdade, desse questionar, é que vai trazendo para a gente essa gama tão maravilhosa, ao meu ver, tão colorida que é o judaísmo, e que cada qual vai trazendo para a gente a sua contribuição, né, penso eu. Espero não ter fugido do tema, Carlos. Tu deu até mais um colorido ao tema, não fugiu. Mas interessante também, tu te refere, né, que Erich Fromm foi influenciado por Baal Shem Tov. Também um Baal Shem Tov, na sua época, um grande reformista. E aqui nós temos aqui o professor Talema, que é um grande fã do Baal Shem Tov, que trouxe novamente a música, a alegria, né, para as comunidades, para os rituais judaicos. E a gente hoje chama ele de reformista, porque era reformista na época, mas os ortodoxos é que mais
mais curte, né? Mais aproveitam o Baal Shem Tov que nós. E os racídicos adoram música racídica é maravilhosa e tudo, né? E com isso, derivado disso também é a maneira de rezar que tu coloca, né? Aquela maneira de rezar que tu vai fazer uma mitzvah, né? Ou as mitzvot para trazer paz, para trazer luz, para que a gente, falando em luz, o próprio símbolo, como tu falou, da nossa menorá. Menorá em hebraico moderno quer dizer o quê? Quer dizer luz, lâmpada, abajur, qualquer coisa que qualquer fonte de luz. E essa luz espiritual, a gente consegue ela, né, como tu falou, né, fazendo uma mitzvah, mas com o espírito de iluminar o mundo, de fazer alguma coisa, e não só para agradar. Quem é que agrada o outro só por agradar? É quem tem o quê? Me conta aí. Simbiose. O cara não pensa, o cara só está ali fazendo para agradar. O cara tá ali na parte de baixo da simbiose, então eu vou agradar um Deus, sabe? E isso é desvinculado do judaísmo reformista. A gente não faz realmente, não cumpre mitzvah só para agradar um Deus ou para não ser punido por um Deus. Isso aí já passou esse tempo. Entretanto, tem muitas pessoas que se adequam muito bem a isso, né? E a gente não pode criticar. Eu sempre, Carlos, obrigado mais uma vez promover esse diálogo. Eu sempre tento, quando a gente vai trabalhar nesses aspectos, eu acho que a gente precisa muito dessa sensibilidade. Eu tento sempre transmitir isso, esse respeito, né, essa multiplicidade, muitas vezes, de tradições que a gente tem. E quando a gente pensar, então, no judaísmo, né, esses ramos que a gente tem, né, os ortodoxos, os ultra-ortodoxos, né, inclusive, e que, como você disse muito bem, eles se apropriaram do racidismo, né? Sim. E o Baal Shem, né, Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, ele foi esse divisor de águas, né? O Rabi Israel Ben Eliezer. Tem umas histórias maravilhosas dele, né, que foram compiladas pelo Martin Buber. Eu sou muito fã, né? As histórias do Rabi, né, que é um calhamaço com histórias que ele, da própria tradição oral que ele foi conseguindo ali, e, de certo modo, colocando seu próprio tempero, né? Depois ele se debruçou sobre o neto, né, que é o Rabi Nachman, né? Então, que aí fundou esse outro ramo, né? O Hassidismo Breslav, se não estou enganado, né? Que já é também. E aí a gente tem o Rabat, né? Que foi o discípulo, né, do Maguid, né? Que sucedeu o Baal Shem e o Maguid. Aí a gente, né, esse grande pregador, e aí a gente tem depois o Hassidismo Rabat, né, que vem aí o Tânia, enfim. E se a gente pensar nisso, né, como o Carlos bem colocou aqui, a prática da mitzvot, das mitzvah, né, ela tem que ser um olhar muito ético, né? Quando a gente pensa nisso, e eu penso assim, e aí quem não concordar comigo, por favor, não brigue, tem a sua crítica, mas, né, o meu posicionamento eu vejo como algo, né, não que vá para agradar alguém, né? Não é assim, eu estou fazendo isso porque eu sou religioso. Isso vai além da esfera da tradição. Isso vai, não que você vai receber um benefício, como muitas pessoas aí no livros de autoajuda, né? Faça o bem porque vai voltar para você. Ora, o que os nossos sábios vão dizer que o bem ele já traz o benefício na sua ação. Não há que você esperar recompensas. A pessoa que ela faz o bem esperando recompensa, ela não está fazendo uma mitzvah, né? Ela já está esperando algo para ganhar.
Então, aonde que está o senso de fazer algo, né? De estimular, né, a Gemilut Hassidim, de difundir a bondade no mundo, que é algo muito tratado, né, pelo judaísmo, que os rabinos falam isso de forma muito acentuada, né? Essa difusão da bondade, né, essas questões ali que vão trazer luz para outras pessoas, que vão trazer esperança, para aquele que está livre dessa simbiose, que está com essa mente amadurecida, e aí eu penso no judaísmo reformista, né? Não é buscar isso, não é buscar nem o reconhecimento do outro, né? É você fazer algo e já vendo aquilo, olha, e aí eu lembro dos grandes mestres, quando você escreve uma obra, quando você faz qualquer coisa, né? E você consegue tocar uma alma que seja, né? Já terá valido toda a pena, né? Se dentro daquele seu trabalho, às vezes de anos, você conseguir trazer um pouco de esperança para uma pessoa, aquele seu trabalho de anos já terá valido a pena. Maravilhoso. Obrigado. Agora é a Marisa e depois o Talema. Primeiro a Marisa e o Talema. Não. Eu estou de acordo contigo, só isso. Meus parabéns. Denis, eu vou aproveitar e vou te apertar um pouquinho mais agora, tá? Denis, essa tua religiosidade autêntica que tu nos transmite, essa tua fé, como é que ela surgiu em ti, Denis? Tu é filho de pais religiosos, tu te criaste em alguma comunidade, como é que tu desenvolveu essa experiência própria, como tu disseste na palestra, né? A fé tem que ser uma vivência própria, uma vivência individual, tua mesmo. Como é que tu adquiriu essa confiança, essa fé que tu nos transmite? Se tu pudesse nos sintetizar em alguns minutos. Então, olha, Talema, agora isso aí foi mais apertado que abraço de urso. Mas, para mim, eu fico muito tranquilo de trabalhar, de falar e de compartilhar com vocês. Eu não nasci de um lar judaico, né? Meus pais foram protestantes, né? Então, eu tive esse contato, né, da infância ali até a adolescência, no meio protestante. Só que quando eu fui chegando nessa fase da adolescência, eu sempre muito revoltado com os discursos que eu ouvia e que não estavam trazendo paz para o meu coração. Isso é uma coisa que é uma oportunidade que você está me dando, Moreta Lema, de, acho que pela primeira vez, colocar isso no público, para todos saberem, né? E não me trazia paz. Eu pensava assim, olha, se você vai, né? Eu tive sempre muita fé no eterno, mas primeiro que a questão da Trindade nunca fez, de certo modo, sentido para mim, essa questão, né? E eu saía de lá pior, por incrível que pareça, do que eu ia. E eu falei, algo está errado. Isso antes de estudo, né? Para não falar assim, estudou, por isso que saiu. Não. Quando antes de qualquer estudo, né, eu já estava infeliz com essa, digamos, essa situação espiritual, né? E aí eu deixei de ir, né? Eu falei, não, um viés muito autoritário, de coisas que eu não concordo, né? A visão do próprio mundo vindouro, né? Daquilo que muitos vão chamar do paraíso, era uma visão separada, por incrível que pareça, vocês podem até rir, mas era separada entre ruas de ouro, né, e entre casebres, né? Então, aquela ideia, né, da pessoa, quanto dá mais, ela vai morar em mansões luxuosas. Enfim, tantas coisas. Eu colocava a mão na cabeça e falei, da onde que essa pessoa está tirando? Né? A que base é essa? Né? E o que sempre me encantou foi a Bíblia hebraica, né? Eu tenho um certo problema, e aí eu não tenho problema nenhum em dizer isso, eu gosto, e eu vejo hoje
Jesus no sentido de Jesus de Nazaré enquanto profeta, Jesus histórico, enquanto um profeta, né, enquanto um judeu. Essa é a minha ideia de Jesus, né? E isso me incomodava, porque, como o próprio Moretti Lema já disse aqui, em outras oportunidades, a questão principal de que a gente tem um problema do cristianismo é que a gente tira o eterno do centro e ela se torna cristocêntrica. Esse é o principal problema para mim, né? E aí eu estou falando pessoalmente. E aí passa isso, eu vou estudando, eu falo, olha, eu preferível me afastar, porque algo que não me faz bem eu não vou continuar, mas eu tenho essa fé no eterno. Então, é maravilhoso, eu vejo, por exemplo, as histórias de Moisés, eu vejo, né, aquele desenvolvimento ali, me toca muito, né? E aí eu comecei a estudar os sábios, né? Então, assim, esses clássicos que a gente tem, né? Caminho dos Justos, Deveres do Coração, e uma pessoa que foi me levando para isso cada vez mais, esse amor ao judaísmo, e que eu fiquei muito feliz, foi Erich Fromm. Né? Por incrível que pareça, né? Depois dele eu me aprofundei ainda mais. Né? Então, são questões assim que ficam, né? Aqui tá, né? O meu Taná. Então, toda uma questão do judaísmo que eu posso dizer para vocês assim que modificou a minha vida no sentido integral de compreensão do mundo, né? Que me tornou uma pessoa melhor. Então, quando o Moretti Lema fala disso, dessa fé minha como está hoje, eu devo isso ao judaísmo. Eu devo isso porque, para mim, é a tradição que foi um divisor de águas e é um divisor de águas na minha vida. Sempre quando eu tenho oportunidade, né, de estar um rabino, quando eu assisto um filme, por exemplo, que invoca, né, acontecimentos, uma história judaica, eu me emociono, sabe? E aí eu fui atrás dos meus antepassados e aí descobri que tem alguns antepassados aí perdidos no judaísmo, né, na Espanha. Então, teve um que, inclusive, foi morto pela Inquisição espanhola, um poeta, Cota. Né? Então, assim, eu fui atrás dessa herança, né? Porque um rabino chegou a me dizer isso, olha, quando você fica tão emocionado assim, quando faz tanto sentido para você ler esses textos, e ele falando comigo que certos judeus, às vezes, nem querem se debruçar sobre a tradição, né? E você vem com essa história, e você tem esse encantamento, e você tenta viver isso na prática, na sua vida, né? A gente chama que isso é um retorno, digamos, da alma. Né? Então, ele falou comigo, olha, a sua alma clama por aquilo que você, às vezes, desconhece, que você não sabe ainda. Isso mexeu muito comigo, sabe? Falar isso da alma, desse clamor da alma para o estudo. E aí ele falou, você tem que descobrir esse seu caminho, porque é algo seu. Por isso que eu acho tão bonito quando a gente vai trabalhar isso aqui, e agradeço a todas pela paciência e a todos, porque para mim, gente, é maravilhoso, e eu falo isso com o coração muito alegre. Falar e estar com vocês, falar do judaísmo, falar dessas pessoas maravilhosas, né? Os autores que eu estudo, na sua grande maioria, eu digo que 90% são judeus e judias, né? Então, assim, é muita coisa boa e que impactou no meu modo de viver. Se eu posso resumir isso nesses minutos aqui, é esse impacto. Obrigado, Talema. Como eu falei no início, ia ser muito gostoso mesmo ouvir tua palestra. Agora a gente tem tempo aí para uma rodada final de perguntas, né, Talema, ou alguma pessoa que não perguntou ainda a gente tem um pouquinho de tempo. Cláudio. É um comentário de engenheiro. Só me lembrei de uma relação especial entre a Cibra e o Erich Fromm. A Cibra tinha um sócio, faz muitos anos, que se chamava, os mais antigos vão se lembrar dele, o Bernardo Strauss. Lembra, Rede?
O Bernardo Strauss foi... Acho que eu não estava nessa época, não sei. Não estava nessa época. Ele foi gerente do Lar dos Velhos por muitos anos. E o Bernardo Strauss contava que o pai dele havia sido professor de religião do Erich Fromm, numa cidadezinha do sul da Alemanha, de onde também era meu pai, ali das redondezas. É só uma curiosidade, não muito filosófica. Obrigado. Gostei muito da apresentação e do, como é que eu vou dizer, da pessoa do apresentador também. Parabéns. Obrigado, Cláudio, por compartilhar. Eu fico muito feliz. Espero que não tenha sido muito enfadonho. Essa é sempre a minha preocupação, né? Uma apresentação que não tenha sido chata, né? Ela, para mim, como eu disse, né, é muito amor que traz em mim, um amor verdadeiro pelo judaísmo, pela transformação que ele fez e faz na minha vida, né? O modo como eu vejo as pessoas e o mundo hoje, eu devo isso graças à sabedoria que veio do judaísmo, né? E você falando sobre a Alemanha, eu tive conheci, né? Fiquei sabendo agora que tem um editor alemão do século XVIII, que é Cota, que é da Alemanha, né? E que é judeu. Aí eu falei, mais um. Né? É um editor alemão que está lá na cidade de Tübingen, que é a cidade onde o Rainer Funk, que é esse assistente do Erich Fromm, né? Então, é uma cidade universitária, Tübingen. Muito legal. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Sabe, Denis, a gente poderia falar horas sobre o assunto. Eu próprio teria um monte de coisa para falar, mas não posso, porque terminou o tempo agora. Só eu queria te perguntar, tu já fez teste de DNA lá no MyHeritage? Ainda não. Tu vai te surpreender quando fizer. Eu estou querendo fazer. Eu falei, agora que eu ouvi você falando, agora deu uma força a mais. Viu, faz. Olha, eu fiz, a Débora fez também, e foi duplamente surpreendente, né? Primeiro que a gente sabe, né, das origens, mas não sabe algumas particularidades. Por exemplo, eu tenho um lado sefaradi e um lado askenazi. E eu sou egípcio, sou norte-africano de outros países, sou Península Ibérica, além de toda a Europa Central. E outra coisa que me surpreendeu, que é a segunda surpresa, é que tanto eu como a Débora, os nossos parentes quase todos estão na América do Norte. A gente brincou com o outro. O seu Davi e o seu Guilherme vieram para a América errada, porque todos os nossos parentes estão na América do Norte, quase todos lá. Está certo aqui. E eu sou muito feliz, gosto muito aqui do Brasil, não tenho problema nenhum, é só brincadeira. Então, pessoal, vou então dar os avisos. Então, próxima palestra então vai ser dia 8/6, nosso próximo encontro, Resistência e Resiliência Judaica na Segunda Guerra Mundial, segunda parte com o Dr. Klaus Preger, tá? Que era para ser hoje, mas ele teve um probleminha de saúde e adiou. E dia 15/6, a história do pensamento reformista. Essa sou eu que vou apresentar. Estou estudando, não concluí ainda a apresentação e não sei se eu vou conseguir apresentar tudo de uma vez só. Talvez eu precise de 2 aulas, mas não vou fazer 2 seguidas, fazer uma, né, dar um tempo e depois continuar. Porque a história do pensamento reformista, a gente tem muita coisa para conversar. Hoje já começamos, hoje foi uma boa parte da história do pensamento reformista, aqui na palestra do Denis. E essa barra de encerramento, então, desejo que o estudo de hoje tenha feito a diferença na vida de cada um de nós. E como diz o Denis, né,
que a luz espiritual gerada no nosso encontro preencha nossas vidas e dos nossos queridos. Como diz o Denis, agradecemos ao nosso Deus e ao nosso Deus dos nossos patriarcas por ter nos preparado para colocarmos em prática o que foi bom de tudo que aprendemos. Né? Que sem ações, né, Denis? Sem ações não existe judaísmo. E agradecemos também por Deus ter nos enviado tantas bênçãos pelas nossas ações. Amém. Até Amém. quarta. Até.